Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Então, vamos fazer aqui esse vídeo antes do jogo do Vasco da Gama com a equipe do Nova Iguaçu. Jogo importante desta noite no estádio Mané Garrincha, mais de 20 mil ingressos vendidos até ontem e o time com novidades aí, já que não tem o Figueiredo. Estou acreditando que o Luca Orediano comece jogando junto com o Patrick De Luca ali no meio campo com o Jair e na expectativa de mais uma boa atuação do Vasco da Gama. Já já a gente repete, inclusive, os relacionados para você. E vamos trazer o Ramon Menezes também analisando a classificação da seleção brasileira num jogo difícil na Colômbia contra o Paraguai, mais vitória do Brasil, 2-0, Brasil classificado para o Mundial. Antes eu te peço para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada, tá passando aí embaixo, Wellington Campos FC. E peço também para você habilitar o sininho na palavra todas, dar o like para fortalecer o nosso trabalho e espalhar entre os amigos. E opine também, né, como você escalaria o time do Vasco da Gama. O que você achou do Flamengo no Mundial de Clubes? A gente volta depois da vinheta. Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, olha aqui, Luiz Penido, um dos maiores narradores do rádio do Brasil. Tem que ficar mais alto, então, você é dos maiores. Você é ótimo, Penidaço. A gente vai falar do Vasco, mas eu não posso perder a oportunidade, até porque que está rendendo de memes para as torcidas do Vasco, do Corinthians, para as outras torcidas, né? E você transmitiu ainda há pouco, ao lado do Apolinho, do Wagner Menezes, do Marcos Coelho, a derrota do Flamengo para o Al Hilal, 3-2. Foi uma surpresa para você ou já era uma tragédia anunciada? Não, que era uma tragédia anunciada era, mas eu não acreditava na tragédia anunciada. Também. Eu falei, tá anunciada, mas não vai acontecer. E aconteceu. Mas por quê? Porque o Flamengo cometeu um erro que o Apolinho Washington Rodrigues vem apontando já há algum tempo, que é o seguinte, o Flamengo ele teve um erro, acabou desencadeando o surgimento de um outro. O primeiro erro foi de ter tirado o Dorival Júnior para botar um técnico que não podia assumir. Por quê? Porque o técnico que o Flamengo contratou tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. Isso. Como o time se reapresentou no mês de dezembro, logo assim que a Copa acabou, ele, treinador Vitor Pereira, não pôde estar com o time. Por quê? Porque ele era do Corinthians. Por força e os torcedores do Flamengo não entendiam isso. Eu até hoje não sei por que o Dorival saiu. Pois é, não, eu também não sei, eu não teria tirado o Dorival. Mas eu acho o Dorival melhor que ele, inclusive. Mas quando o Flamengo tira o Dorival e contrata um técnico que está vinculado a um outro clube, que era o caso, ele tinha contrato, e o contrato vigia com o Corinthians, e ele tira o Vitor Pereira, mas não pode utilizá-lo. Então, o Flamengo deu aos seus jogadores 50 dias de férias, que é inédito na história do futebol do mundo. Não sei se algum clube, algum dia na história, tenha dado 50 dias de férias. Que eu tenha conhecimento, não. Time de primeira linha, não. Não, primeira linha não. Pode ser um rebutário lá, pode dar 30, 50, 80 dias por falta de dinheiro, não tem folha de pagamento e tal. Mas não é futebol profissional. Estou falando de futebol profissional, time sério. 50 dias de descanso, de férias. O time voltou absolutamente sem condição. E o Flamengo teve o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro, o Pedro, na Copa do Mundo, o Arrascaeta, Copa jogadores que estavam na Copa do Mundo. O Arrascaeta tinha uma contusão no pubis que tinha que parar para corrigir, mas como ele foi para a Copa, o médico do Uruguai disse que não precisava e tal, não sei o que, jogou a Copa. Então, esse tudo bem que você pudesse poupar depois. Os outros não. Aí o Gabigol foi treinar, o Gabigol voltou bem. Os outros voltaram muito mal fisicamente. Aí o técnico só foi pegar o time no dia 2. E aí botou os reservas para jogar, em vez de botar o time para dar ritmo, para dar entrosamento, para dar o padrão que ele queria para o time. Ou seja, tudo errado. É um conjunto de erros. Sim. Isso aí é igual quando cai o avião. Ele caiu por quê? O avião só cai por um conjunto de fatores. Ele não cai por um motivo. Não tem nenhum avião, nunca caiu um avião por um motivo só. É um conjunto de fatores que desemboca num fator final que é a gota d'água que vai transbordar o copo, entendeu? O copo vai enchendo, chega num ponto que transborda. O Flamengo tomou aquela surra do Palmeiras
do ponto de vista físico, não foi técnico. Tecnicamente, o Flamengo é melhor. Só que não adianta você ter qualidade técnica se você não aguentar correr, fazer as coisas básicas que o futebol exige, que são movimentos que estão ligados ao condicionamento físico. O Flamengo não tem esse condicionamento físico, não tem por esses motivos. O time que se apresentou em dezembro ainda, quando a Copa acabou, esse time não tinha o Vitor Pereira. E aí um cara faz uma coisa, o outro faz outra, cada jogador está num estágio físico diferente, com 50 dias de férias, uns treinaram, outros não. Você vê que o Fabrício Bruno, todo jogo que ele entra e voa. O Gabigol consegue correr. Tem alguns caras que correm, e tem outros como se arrastam. O Everton Ribeiro é um baita jogador, péssimo no desempenho físico. O Arrascaeta, que é um gênio de bola, o maior jogador do Brasil, está jogando rigorosamente nada. Por quê? E não aguenta, porque não tem condição física. E não aguenta fazer 90. E ele, mesmo nos poucos que ficam em campo, tipo 40, seja lá o tempo que for, ele não consegue. Porque ele está sem explosão muscular. Ele não tem o reflexo apurado, ele não tem a agilidade que o músculo precisa ter na hora de erguer a perna, de fazer uma matada, de botar no chão. Os comandos emitidos pelo cérebro não chegam. Ou se chegam, o corpo não consegue executar aquilo que a mente mandou. Então, o condicionamento físico é pífio, é ridículo, abaixo do ridículo, e a ideia de poupar no início do Campeonato Carioca foi uma ideia, desculpe o termo, altamente imbecil. Deixa eu, para terminar contigo. Eu estou revoltado. Eu estou sentindo, né? E Vasco e Nova Iguaçu, daqui a pouco o Garotinho vai transmitir, mas você fez o melhor jogo do Vasco até agora e um dos melhores dos últimos anos, que foi Vasco e Resende. O Vasco jogou muito naquele jogo. E aí? É o que eu estou esperando que o Vasco faça diante do Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu. O Vasco é uma potência, não só do futebol do Rio, mas do futebol do Brasil, da América do Sul, conhecido no mundo inteiro, você sabe disso, a gente roda o mundo e tal. Sim. E quantas vezes a gente se surpreende em outros países, né, quando falam do Vasco. O Vasco é uma potência. Então o que o Vasco tem que fazer? Ele tem que ser Vasco. E esse jogo contra o Resende, ele foi Vasco. E, por exemplo, as contratações começam a apresentar frutos. O Vasco não está ainda montado hoje para você apontar ele como vou disputar o Brasileirão com chance de ser campeão do Brasil. Hoje não. Não dá para fazer esse apontamento. Está em formação, né? Ele está em formação. O Vasco bota uma plaquinha lá, em obras. Ele está em obra. Agora essa obra vai ficar pronta, porque ela está sendo bem feita. Sim. Então os jogadores que chegaram, vários deles, e inclusive até me encantou na última partida o Orediano, jogando pouco tempo. O Peck, o Vasco aproveitou bem fisicamente. Sim. Você vê que o Peck está voando, ele é um bom jogador. Bom jogador ele sempre foi, né? Mas ele está numa condição física espetacular. Você gostou do Jair? Gostei do Jair. O Jair foi uma boa contratação. O Vasco fez contratações boas, tanto para lateral, com os dois laterais. O Vasco contratou bem. Tanto o Rodrigues, o Pumita Rodrigues, né, o Puma Rodrigues, como o Lucas Piton. Então ele melhorou nas laterais, o Ivan é um bom goleiro, ele precisa acertar o miolo de zaga, mas eu acho que Compasso vem aí, e aí pode rodar o Compasso, né? E a coisa fica Manuel bonita. Capasso, esse aí é até bom para a gente dar uma notícia, tá faltando acertar Vasco e o Atlético Tucumã, quem vai pagar os impostos. Mas a contratação... Está fechado, o Vasco pagando $1,5 milhão, o jogador só aguarda isso aí para vir ao Rio fazer os exames médicos, assinar e ser anunciado oficialmente pelo Se ele jogar, eu por exemplo, não vi jogar, não acompanho, né? Do Atlético Tucumã não vejo jogar. Mas pelas referências e pelos vídeos, por tudo que eu vi, ele é excelente. Como era o Orejano, mas aí eu queria ver em campo. Eu vi poucos minutos, é bem verdade. Ele não dá para você fazer julgamento nem para o bem nem para o mal. Mas se o cara vem precedido de uma grande fama, entra, joga 25 minutos e arrebenta, então o Orejano realmente é aquilo que os caras falaram, ele é bom para caramba. Essas contratações que foram bem feitas, mais a efetivação do Figueiredo, que é uma peça preciosa e tem um chute poderosíssimo. Enfim, tem o menino Marlon Gomes lá na seleção. O Marlon Gomes, que é um excelente jogador. Então, eu acho que o Vasco está se ajeitando. Eu não sei quanto é que vai ser Vasco Nova Iguaçu. Tá. Eu espero que ele ganhe. E ele precisa ganhar, porque senão também ele está fora da disputa lá. Porque se o Bangu ganhar do Botafogo, já está eliminado. É verdade. Né? Então,
ele tem que ganhar esse jogo para poder depois chegar no Clássico com alguma possibilidade. E tomara que isso aconteça. Bem, você é um consagrado locutor esportivo e é seu. Ele, sempre ele. Isso valeu para Romário, valeu para Edmundo. Começou com o Romário. Né? Vai valer para Pedro Raul? Eu espero que sim. Vai depender dele, não vai depender de mim. Na quinta você já falou, você narrou brilhantemente 2 gols do Pedro Raul, quase narrou um terceiro. Com né? muita alegria. Narrar gol do Vasco é uma delícia, né? Cá pra nós. E os vídeos ficam sensacionais com você, com o De Aranha. O Vascão é uma sensação, né? Esses times de grande torcida, que essas torcidas carinhosas, é uma coisa assim que gratifica tanto a gente, né? É bom, né? Então é bom ver o Vasco bonito em campo, jogando bem. Os 4 grandes do Rio. Todos eles, o Fluminense, o Botafogo. Então eu torço muito para que o Vasco chegue nos clássicos em condições, entendeu? Em condições de chegar, entrar em campo e encarar o Fluminense de igual para igual, o Flamengo de igual para igual. Ganhar e perder faz parte do jogo. Sim. Por exemplo, não pode perder igual o Flamengo perdeu pro Al Hilal, jogando mal pra caramba, que é um vexame. O Vasco teve no ano passado alguns jogos em que ele perdeu vexatoriamente. Isso não pode acontecer. Perder pro Sampaio Corrêa em São Januário, não jogar bem, isso não pode. Isso é inadmissível. Perder um jogo pode, mas ele tem que pelo menos entrar de igual para igual com o adversário, se o adversário for muito grande. Porque se o adversário for pequeno, ele tem que entrar e esmagar, que é o que ele fez contra o Resende. Mas era o Resende. Não interessa quem era. É o pequeno, ele goleou. Então ele tem que chegar e mostrar, que é o que eu espero que o Vasco faça. O Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu, merece uma goleada. Tá certo. Um beijo. Um beijo, Wellington. Tá certo. Aí meu amigo Luiz Alberto Penido, grande penidaço da Super Rádio Tupi. Um prazer demais trabalhar com ele. E ganhamos um reforço de peso, ganhamos Heraldo Leite. Bota peso nisso, Heraldo Leite. Eu brinco com ele que eu era pequenininho lá em Formiga, já escutava ele pelo rádio. São 11 Copas do Mundo, conhecimento profundo, sabe tudo de bola, o Heraldão, cabeça coroada. E nós fomos homenageados juntos lá na Copa do Mundo pela FIFA, pelo número de Copas, né? E o Heraldo Leite agora é do timaço da próxima rádio. Você vai fazer de novo com ele, como nós fizemos juntos em 94 e ganhamos o título. 2026. Se juntar nós todos aqui, o pezinho é quente, hein? Um beijo, Penidaço. Gente, olha aqui, os relacionados do Vasco para hoje: Ivan, Léo Jardim pela primeira vez e o Raul, os 3 goleiros, os laterais Puma Rodrigues, Paulinho, Lucas Piton e Paulo Vitor, zagueiros Léo Miranda, Anderson Conceição e Zé Vitor, meio-campistas Jair, Deluca, Nenê, Alex Teixeira, Galarza, o Barros, que é da base junto com o Raí, e os atacantes Gabriel Peck, Pedro Raul, Equinaldo, Luca Orediano, Eric Marcos, né? A tendência é o Vasco jogar com Ivan, Puma Rodrigues, Léo Miranda e Lucas Piton, Jair, Deluca e Nenê, ou Alex Teixeira, Gabriel Peck, Pedro Raul e Luca Orediano. É a tendência do Vasco da Gama. O que você acha? Deixa eu trazer o Ramon Menezes, porque lá na seleção, os 2 jogadores crias do Vasco, o Andrei e também o Marlon Gomes, estão arrebentando. E o técnico Ramon Menezes, também cria do Vasco da Gama, está muito feliz com essa meninada. Fala, Ramon. Bom, primeiro, motivo de muita satisfação, né? Assim, foi com muito trabalho, né? Se você for olhar lá atrás, né, todas as preparações, até chegar aqui, né, mas assim, nós temos que nesse momento enaltecer muito esses atletas, o comportamento desses atletas, né, agradecer todos, né, pelo trabalho. Eu acho que todo mundo aqui teve o seu papel fundamental, né, foi muito importante para que a gente pudesse chegar até aqui. E eu venho falando muito isso para os atletas, né? Só eles mesmo dentro de campo, para fazer tudo aquilo que se espera, né, deles. Né? E os jogos, todos esses jogos foram decisivos para a gente. Né? Nós entramos em todos esses 7 jogos como uma decisão. Então isso também foi muito importante. Né? O nosso objetivo, que é colocar o Brasil, né, no Mundial da Indonésia, nós conseguimos, mas o campeonato não termina, né, hoje, né? Então nós temos ainda 2 jogos, mais 2 finais
procurar recuperar todos esses atletas. Né? Hoje, momento de muita alegria, muita satisfação. Né? Tem 2 mundiais que o Brasil não está presente, né? E nós agora, com uma felicidade muito grande, voltar, né? Fizemos com que o Brasil voltasse aí a disputar um mundial. Mas o sul-americano pra gente, como eu falei, né? não termina agora. Então, recuperar todos esses atletas. Nós temos um jogo aí importantíssimo, mais uma final contra os donos da casa, né? Que é a Colômbia, um adversário duro, difícil. Vamos lá, vamos estudar bastante o adversário. E volto a falar, a vitória dos atletas, enaltecer muito esses atletas, porque 3 jogos com um grau de dificuldade imenso. E é por isso, né? Uma competição complicada. Por causa disso, o Brasil ficou fora dos últimos anos, a Argentina já está fora da Indonésia. O que foi mais importante para o Brasil conquistar esse primeiro objetivo, que era a classificação? Bom, uma primeira fase muito complicada, né? Assim, tempo de recuperação muito curto. Por isso que eu enalteço os atletas, né? Porque assim, lá atrás, se você parar para analisar os 2 jogos, né? Contra Peru, uma estreia dificílima, né? Também. E aí o jogo da Argentina, que nós vencemos e nós tivemos ali a possibilidade, né? de rodar o grupo, né? E a confiança muito grande em cima de todos esses atletas. Haja vista, todos os atletas jogaram, né? O único atleta ainda que não participou foi o Cauã, o goleiro. Né? O Sávio, que teve problema, um problema, né? não pôde jogar. O Everton também ajudou muito, né? Enquanto esteve aqui. Então a força do grupo, né? Fizemos uma ótima primeira fase, que, poxa, o tempo de recuperação muito curto. Esse é um outro campeonato, né? O hexagonal, uma dificuldade imensa de jogar, né? Mas graças a Deus aí nós tivemos a felicidade nesses 3 jogos, né? Num comportamento fantástico dos atletas, para que a gente pudesse chegar aí nessas 3 vitórias. Por fim, dá para comemorar essa classificação ou já é virar a chave para o título? Não, hoje a gente tem que comemorar muito, tá? Comemorar muito mesmo os atletas, né? Amanhã a gente já vira a chave, né? Já começa a pensar na Colômbia, né? Que é mais uma decisão. Eu estava ali em cima agora vendo um pouquinho, tá difícil até de raciocinar nesse momento, né? Mas esses atletas foram fantásticos. Aí então a presença do Ramon Menezes, feliz da vida com o seu trabalho, com o trabalho da seleção e o time já classificado para o Mundial da Indonésia. Depois de 2 mundiais ausentes, o Brasil está de volta e é um dos grandes favoritos a conquistar esse sul-americano. Está gostando do nosso trabalho? Peço para que se inscreva. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, esse vermelhinho aí embaixo, e você dá uma força muito grande para o nosso canal. Você não sabe como é importante você se inscrever e dar o joinha, o like e espalhar para os seus amigos também. Me dá essa força aí, me ajuda. A gente tenta fazer aqui um trabalho sério, bacana, honesto, para que você possa curtir e acompanhar. Tá bom? Queria muito te agradecer. Vamos lá, boa sorte para o Vasco. Vou estar ao lado do garotinho José Carlos Araújo, do Del Aranha, com toda a equipe da Super Rádio Tupi para o jogo Vasco e Nova Iguaçu. Forte abraço, fiquem com Deus. Até lá.